o entrevistado dessa quinta-feira é o delegado Glaucio Stocco, ele é titular do setor especializado de combate aos crimes de corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro da Polícia Civil de Bauru. Dr. Glaucio Stocco, bem-vindo aqui ao Cidade 360. Obrigado, Café, obrigado pelo convite, Bizarro. É um prazer estar com vocês aqui, com os telespectadores e ouvintes da Cidade 360. É uma pena que seja num tema tão doloroso para todos nós, né? Afinal de contas, nós estamos falando de uma entidade que tem uma referência do ponto de vista da prestação de serviço, um serviço social importante, fazendo o papel de Estado, inclusive, né, substituindo algumas atividades. A gente tem aqui centenas, milhares de usuários anuais, mas, enfim, faz parte do jornalismo, faz parte das investigações, até para fazer correções daqui para frente. Doutor Glaucio, quando que efetivamente começou essa suspeita? Porque nós temos o crime, né, que aí é o estupim, né? Como é que a sua delegacia começa a investigar o entorno desta morte e chegou culminando com essa denúncia, né, de 8 envolvidos aí e de uma corrupção tremenda, né, um desvio de recursos? Então, a partir do momento em que o registro do boletim de ocorrência do desaparecimento da então secretária executiva Cláudia Lobo para a Polícia Civil, esse boletim de ocorrência é distribuído para a Delegacia de Homicídios, que faz parte da DEIC, onde funciona o setor especializado em combate à corrupção. E, na verdade, esse desaparecimento, ele envolveu todo o efetivo da DEIC em busca do esclarecimento dessa situação. E com o desenrolar das investigações, o delegado responsável, o Dr. Clédson Nascimento, chegou à conclusão de que tinha havido um crime de homicídio e ocultação de cadáver, e o autor desse crime seria o Roberto Franceschetti, que era o então presidente, né, da APAI. E a suspeita de que a motivação desse crime teria sido um desentendimento entre Roberto e Cláudia por conta de desvios que estavam sendo praticados na APAI e que eles vinham se beneficiando disso. E essa informação vem oficialmente para o SECODE, com compartilhamento autorizado judicialmente das provas, e a gente começa a fazer a investigação com a equipe do SECODE. Análise de dados do notebook e do celular dela que estava apreendido. E depois de praticamente 3 meses de investigação, a gente conseguiu reunir elementos da participação dessas pessoas que realmente há fortes indícios, né, de desvio de dinheiro da APAI, e houve a representação ao Poder Judiciário, né, para que fossem cumpridas as buscas e as prisões temporárias, que foi deflagrada a operação no dia 3 agora de dezembro. Quer dizer, a partir de então, se não tivesse ocorrido o crime, isso continuaria acontecendo lá? Teria tido uma denúncia, por exemplo? Sim. Porque não chegaria até vocês, né, essa questão? Exatamente. A gente acredita que, se não há nenhum tipo de provocação, né, dificilmente a gente toma conhecimento de alguma situação. Ou a denúncia é feita de forma oficial, né, por meio de um boletim de ocorrência, ou via os canais de denúncia de telefones que a gente possui aí de várias instituições, né, mas dificilmente também acredito que nós teríamos conhecimento dessa situação, porque envolvia o pessoal da APAI, que era beneficiado. Então não havia interesse externo nenhum aí na apuração dessa situação. Aí, quando vocês vão para esse trabalho, qual é o ponto de partida? Começa o quê? A partir da movimentação financeira, é isso? Como é que é o início para chegar? Pô, chegou em 6 milhões e meio, 7 milhões, pode chegar até mais recursos. Como é que é essa investigação? O primeiro desafio nosso foi analisar os dados extraídos do computador dela. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro indício, né, de fraude que surge com a análise dos dados do computador por meio das planilhas de controle do orçamento pessoal dela. Então, esse computador foi recuperado depois do desaparecimento dela, e o que nos causou estranheza é que muitas pastas do notebook dela estavam apagadas da lixeira. E a gente submete isso para o Instituto de Criminalística, que faz um papel muito importante e muitas vezes nem aparece na investigação. O trabalho de suporte técnico, o perito consegue extrair os dados
ele consegue recuperar essas pastas e traz essa informação. Olha, eu recuperei essas pastas e estavam apagadas da lixeira. Então ela desaparece dia 6, dia 8, essas pastas foram visualizadas. Só para a gente precisar essas datas, já com o crime já cometido. O desaparecimento dela foi dia 8 de agosto. A gente acredita que ela tenha sido morta nessa data. Pelas investigações que foram desenvolvidas lá pela 3ª Delegacia de Homicídios. E a partir dessa informação nós começamos, já gera uma suspeita, né? Por que depois do desaparecimento dela apagam as pastas de arquivos? E justamente em uma dessas pastas recuperadas tinha as planilhas de controle do orçamento pessoal dela. O quanto ela recebia por mês, o quanto ela gastava, enfim. E aí se percebe que uma parte do valor que compõe o orçamento dela, né? Digamos as receitas, tinha um valor de 4 mil lá e a referência era Pércio, que era justamente o ex-marido. E aí a gente começa a puxar o fio do novelo aí. Quem é Pércio? Opa, não é funcionário da PAI, mas tem contrato e presta serviço. Qual tipo de serviço? Ele foi contratado para digitar essas notas fiscais que a gente doa para as instituições. Geralmente tem mercados, a gente vê muito comum, né? Essa da nota fiscal paulista. Isso. E ele, a PAI se inscreve nesse programa e ele tinha o serviço de digitação, tinha um contrato formalizado. A gente solicita formalmente esse contrato da PAI e ela nos fornece. Então você verifica lá que ele tinha a princípio um salário mínimo para digitar essas notas. Passa um tempo, aí passa a ser por produtividade. Ele recebe 0,3 centavos, ou melhor, 3 centavos por nota digitada. E depois há um aditamento desse contrato, passa a ser 4 centavos. E aí ele, na planilha da Cláudia, ele tinha um salário médio lá de 8 mil reais por mês. Então a gente faz uma conta básica, né? 4 centavos, 8 mil, tem que digitar pelo menos 200 mil notas. E por que saindo da Cláudia e não da PAI? Então, exatamente. Aí, na verdade, o salário de 8 mil reais é pago pro Pércio, mas metade fica com a Cláudia. Ela pela intermediação. Em que momento a filha entra? A filha também tinha um contrato mais informal com a prestação, com a PAI, mas aí não tem um serviço pré-determinado. O contrato é informal. E chamou a atenção um pouco os gastos exagerados da filha, né? Ela chegou a viajar para o exterior, é isso, na Disney, algumas vezes, com um salário, com uma remuneração de R$ 2.500. Isso. A partir da análise dos dados extraídos do celular da Cláudia, das conversas, a gente consegue perceber essas movimentações. A filha empregada e não tinha função na PAI pré-determinada, um salário lá de R$ 2.500 bruto e sem contraprestação. E realmente a gente constata e nas buscas agora no começo da semana a gente encontra o passaporte dela, onde consta lá o registro de viagens, pelo menos 3 viagens para Disney. Que não são viagens baratas. Não fica barato. Aí tem outros envolvidos, né? O tesoureiro à época, ele pede a exoneração, o contador à época pede para sair. O que aconteceu ali? O que os fatos trazem? Eles saem porque o esquema está pesado, sai para dar espaço para outros? O que aconteceu com esses? Porque os que vieram depois também acabaram se envolvendo. Sim. A gente acredita que houve um desacerto também. Houve uma adequação com o Roberto assumindo a presidência da PAI, o ex-presidente, que era o Renato Golino, que estava envolvido, né, pelas investigações, ele recebia valores da PAI também, de dinheiro desviado diretamente da conta da PAI para a conta dele, e ele maquiava a contabilidade, né? Pelo conhecimento técnico que tinha, fazia com que esses valores que eram retirados das contas da PAI não aparecessem. E até nesse sentido, né, havia uma auditoria contratada anualmente. Ela fazia auditoria do balanço final, né? Do balanço final, mas de uma auditoria maquiada. Ou de uma contabilidade maquiada. Isso, a contabilidade maquiada. Então a própria diretoria, acredito eu, não assinava, né, validando essa situação. E como nós conversávamos um pouco antes de iniciar aqui, né,
como que a polícia ficaria sabendo disso se não fosse essa questão trágica? Porque não tinha, só para concluir essa parte técnica, e não tinha auditoria de processos, que a gente chama na contabilidade, que é o normal, né, de uma auditoria preventiva eu vou hoje lá, um dia incerto, pego o movimento, sei lá, da semana passada, daqui, e como vou checando nota por nota, pego uma amostra disso, e a partir dali você falou, opa, tem um problema aqui. Mas essa auditoria de balanço, se você tiver a contabilidade criativa, dificilmente um auditor externo, olhando os números sem aprofundar, vai colocar. Isso, surgiu uma figura de um novo namorado da Cláudia Lobo. O que ele tinha aí? Ele era o que? Um agiota? O que acontecia aí? Isso, a época dos fatos, né? Ele era um representante de seguro, prestava serviço para a PAI, fornecia os produtos lá para os funcionários, para a própria PAI, e ele acabou se envolvendo com a Cláudia. Ele nega que tenha tido um relacionamento amoroso, mas pelas investigações eles teriam tido uma proximidade maior, e essa pessoa acaba oferecendo contratos de mútuo para funcionários da PAI. E isso está na planilha também, que foi identificada no computador da Cláudia. Ele tomava dinheiro a juros, 5%, né? Que hoje em dia não é fácil. Ele emprestava da pessoa. Emprestava da pessoa e pagava juros. Ou seja, a famosa agiotagem, né? Ele nega, tinha os contratos assinados, né, de mútuo, com a previsão dos juros. E nesse sentido, o pessoal emprestou dinheiro, inclusive o Roberto, né? Emprestou 40 mil desses valores, e a gente desconfia que esses valores são também desviados da PAI, né? Para que ele pudesse receber lá. Inclusive, durante as investigações, houve informações de que ele teria tomado o dinheiro a juros do banco, num juros menor, e emprestado pro agiota para receber um juros maior, e recebia a diferença aí. Fazia então essa pedalada aí. Exatamente. E podemos afirmar que tem mais gente envolvida ainda? Sim, nós acreditamos que sim. Agora, com as buscas que nós realizamos, foram 18 locais, né? Tem 9 pessoas presas temporariamente, inclusive o Roberto, que, né, já está preso preventivamente por conta do homicídio. E foram apreendidos pelo menos 18 celulares, pessoal da PAI, muitos iPhones, né? Que a gente tinha informação que o Roberto presenteava alguns funcionários de setores estratégicos da PAI, por exemplo, a coordenadoria financeira, né? Com telefone, valores aí aproximadamente 10 mil reais, né? Não é que não é barato. Coisa, né? Exatamente. Fora os repasses oficiais, a gente tem a informação também de muita doação de beneméritos, de pessoas que, né, tinham essa afeição com a PAI e que faziam essa doação de forma presencial ali na sala da presidência, né? Isso ficou constatado, essas transações, existia sim muitas doações que não eram nem contabilizadas oficialmente pela PAI? Então, a gente descobriu, inclusive durante busca, logo no início das investigações, buscas realizadas na PAI, nós encontramos 3 maquininhas de cartão de banco, de pagamento, na sala do Roberto. E uma das maquininhas foi identificada como sendo a máquina do teste do pezinho, para pagamento de valores referentes aos exames do teste do pezinho. E esses valores não entravam para a contabilidade da PAI. A PAI sequer tinha conhecimento desses valores. E só nessa conta aí foram movimentados quase R$500 mil que saíam dessa conta para a conta do Roberto diretamente, da Cláudia e do então coordenador financeiro, que era o Renato Golino, que está preso temporariamente também. Obrigado. Chegando o cafezinho aqui, doutor. Então, por isso essa cadeia, né? E do ponto de vista agora de nota superfaturada, isso vai requerer o quê? Uma perícia mais aguçada? Então, com relação às notas, como o Bizarra disse, a gente obteve informação de que cerca de 80% do orçamento da PAI é oriundo de verba pública, seja municipal, estadual ou federal.
E o restante é de doações, de premiação, enfim. Como Bizarra disse, quem nunca participou, né, das ações da APAE, e a instituição tem que permanecer, enfim, as pessoas que estão lá que tem que ser retiradas de lá, né? E eu penso até que se profissionalizar a questão da gestão lá, mas isso aí é questão da APAE resolver com a sua diretoria lá. Doutor, tem muita gente perguntando aqui, viu, Cadu? A questão de uma forma legal de se reaver esse dinheiro desviado da APAE. A Mari, inclusive, pergunta, e aí? Está investigando, o que faz agora? Bloqueia o patrimônio de todo mundo para tentar ressarcir parte disso, é isso? Exatamente, essa medida a Polícia Civil já providenciou, Café. Quando da deflagração da operação, então durante esses 3 meses de investigação a gente consegue identificar indícios da participação desse pessoal aí nas fraudes. Então tem toda uma cadeia hierárquica lá, o Roberto e a Cláudia coordenando, os funcionários ali auxiliando na maquiagem da estatística, na questão da nota fiscal dos produtos que não chegavam e ninguém reclamava, ninguém informava, os parentes empregados ali, né, com salários superfaturados, até questão de bonificações que nós identificamos também, determinados funcionários recebendo bônus de até R$6.500 mensais. Olha só. Em funções estratégicas, coisa que não tem previsão no estatuto da APAE também. Enfim, e dentro desse leque, dessa gama de pessoas, a ideia de justamente para poder ressarcir os valores da APAE é garantir alguns bens. Então a gente pede ao Poder Judiciário, representa pelo bloqueio de bens, direitos e valores, e a Justiça nos concedeu. Então, na data imediatamente anterior à deflagração da operação, as contas dessas pessoas são bloqueadas, veículos, a Justiça expede ofício para os cartórios. Então o que tiver oficialmente no CPF ou CNPJ das pessoas investigadas vai ser bloqueado. E além disso a gente faz as buscas em loco, e o que a gente encontra de valor a gente procura apreender também. E foi o caso ontem das joias. Exatamente. Então tem joia, a gente sabe se é joia, como que sabe? A gente não é perito nisso, mas a gente apreende e vai submeter para uma análise de algum especialista, né? Então veículos de alto valor, né? Por exemplo, a secretária que tinha um salário lá de pouco mais de R$3.000 está com um Corolla novo. Então são questões, indícios, né? Inclusive da questão da lavagem de dinheiro, né? Por exemplo, a mulher do Roberto, que foi alvo de busca também, a residência, dias após a prisão dele, ela transfere um veículo que estava no nome dele para o nome dela, que é um movimento típico de quem quer fazer lavar dinheiro para ocultar o patrimônio de alguém, na esperança de que não seria investigada, né? Então são completando, a esposa, né, poderia estar envolvida? Ela não chegou a ser objeto nesse momento? Então, foi objeto de alvo de busca justamente nessa questão da preservação do patrimônio para eventual ressarcimento dos cofres da APAE. Mas a gente não identifica um movimento, um envolvimento dela diretamente. Ela tinha o serviço dela, mas percebe-se movimentações financeiras, transferência bancária dele para ela, enfim, aquela questão da movimentação familiar e pessoal ali, né? Doutor, rapidinho pra gente ir pro intervalo, a gente continua aqui falando sobre esse caso. A Marina Yamamoto pergunta o seguinte: será que esse esquema aí já não estava sendo feito há mais de 5 anos? Aí eu faço essa pergunta, viu, doutor? Nessa linha do tempo que vocês trabalham, né? Até onde vai, até agora, onde chega a investigação? Qual que é a linha cronológica? Vocês estão se debruçando até em que época? Então, legalmente a gente consegue fazer um acionamento, por exemplo, do COAF para obter informações no máximo dos últimos 5 anos, né? Para fins de investigação, o que interessa para a gente é indício de autoria e prova da materialidade do crime. Então, se a gente consegue isso, né, e aí a gente vai encaminhar de repente o que a gente descobre para outras entidades, por exemplo, o Ministério Público, que está já acompanhando a sindicância interna da APAE para determinar orientações no sentido de melhorar a gestão e verificar inclusive
contabilizar o rombo que possa ter havido na APAE aí. Então, a nossa investigação com relação à quebra do sigilo bancário realmente tem um período que é dos últimos 5 anos. Isso tem uma limitação legal também, porque é um volume de informações muito grande. Né? Então, só a APAE tinha mais de 57 contas bancárias. Então, para fazer análise disso de um curto período, já é uma dificuldade grande. De 5 anos. Então a gente tem que estabelecer um limite, senão fica um não, negócio porque acho gigante. que o Roberto entrou há 4 anos, né? Isso. Quer dizer, tentar imaginar que antes dele tinha... A Cláudia estava mais tempo, né? Aí que ela tá talvez, desde o começo. Aí a Cláudia que pode ser, acho que talvez a pergunta vai nessa linha, né? Até onde a Cláudia, anteriormente à chegada do Roberto, teria um esquema parecido, né? Então acho que é por isso nesse sentido, a gente conta muito com o apoio do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil. É um setor que foi criado lá em São Paulo, dentro do DIPOL, né, Departamento de Inteligência. Então todas as informações bancárias são encaminhadas para eles, e eles têm capacidade técnica, né, e pessoal suficiente para fazer essa análise mais complexa de muita gente e de um período muito maior. Então eles vão conseguir fazer a análise da evolução patrimonial, por exemplo, porque a gente pede a quebra do sigilo bancário e fiscal. E aí você vai comparar o que ela declarou oficialmente ao fisco com o que passou na conta dela e o patrimônio, que aí é o trabalho de campo nosso para identificar os apartamentos que ela adquiriu, o veículo que ela adquiriu, né, as viagens que fez, o modo de vida que tinha. Então isso cabe à investigação apontar para a justiça o que a gente descobre aí com relação às pessoas. Retomamos aqui a entrevista com o delegado Dr. Glaucio Stocco. Dr. Glaucio, agora quais são os próximos passos? Porque tem, do ponto de vista da prisão dessas pessoas, um prazo, né? Parece que já foi solicitado que eles permaneçam mais tempo presos, é isso? Sai da preventiva e vai para uma decisão... Na verdade, a prisão temporária, ela tem justamente a finalidade de auxiliar nas investigações. É uma ferramenta para investigação, para que as pessoas presas não interfiram, não sumam com provas, dilapidem o patrimônio próprio ou escondam. Então tem essa finalidade processual. Ela tem um prazo de 5 dias, mas ela pode ser prorrogada por mais 5 dias, né? Então o prazo, considerando que foi preso dia 3, vence sábado. Poderia até o dia 13, em tese. São 5 dias, mais 5, e aí teria que fazer uma nova representação para a justiça, justificando a necessidade da medida. Tá. Desses que estão presos, algum indício de envolvimento com o crime? Crime da morte. Da Cláudia. Então, porque eu sei que o seu campo é o campo dos recursos, mas haveria uma possibilidade também de alguém ali estar envolvido ou na orquestração, na engenharia do crime em si? Então, o objetivo da investigação não é nesse sentido, né? O que foi apurado no homicídio já está esclarecido. O Dr. Clédson, ele esgotou as possibilidades. É óbvio que se tivesse surgido alguma informação na nossa investigação, seria compartilhada com a Delegacia de Homicídios, mas não foi o caso, né? O que a gente está apurando é o desvio de verbas da APAE, uma eventual organização criminosa e a consequente lavagem de dinheiro. Dr. Glaucio, é claro que muita coisa ainda acontece em segredo de justiça, mas até que se materializem todos esses fatos, o senhor acredita que dentro ainda dessa linha de investigação mais fechada e mais reclusa aí a Polícia Civil, muita coisa ainda vai aparecer? Eu acredito que sim. Baseado nesses fatos ainda em sigilo. Porque, exatamente, nós conseguimos arrecadar bastante documentação, celulares, computadores, que vão permitir a análise. Então a gente a princípio descobriu o envolvimento de 3 empresas que estavam envolvidas com superfaturamento de notas na APAE, ou mesmo a não prestação de serviço, né? E eu acredito que possa haver outras pessoas e empresas envolvidas também.
Doutor Glauco, em relação à pena, do que nós estamos falando? Vamos imaginar que ao fim do curso, né, todos os crimes de desvio de recursos, crime contra o erário, do ato da PAI e tudo mais sejam comprovados. É uma pena longa, pena curta? O que é isso? Porque sempre tem, a gente que está aqui do lado de fora fica com essa sensação Sim. de impunidade, né? Aquela velha história, o crime compensa, né? Claro, o homicídio é outra conversa, mas nesse caso específico, o que nós estamos falando aí? Se eles ficarem enquadrados em determinada legislação, o que pode acontecer com eles? A conduta dessas pessoas, ela pode ser enquadrada no peculato, né, que é o desvio de dinheiro público, considerando a origem do recurso. Pena de 2 a 12 anos. 2 a 12. Pode ser enquadrado na organização criminosa, que vai de 3 a 8 anos. E acumulativa? Isso. Cada conduta caracteriza um crime. Se ele pegar a primeira 2 o mínimo, 3 já teria 5 aí. E depois vai para lavagem de dinheiro também, que tem a pena máxima aí de 10 anos, começa com 3. Então nós estamos falando aí numa pena que pode chegar a 30 anos de prisão, se for pegar a pena máxima em todos os crimes. Exatamente. Né? E eles ficariam então reclusos. Depois tem aquela questão da progressão e tudo mais, mas em tese eles estariam enquadrados, né, se for caracterizado tudo isso, numa pena máxima de 30 anos. É isso, né? Isso. Só para ficar claro. Pois não, Bizarro. Olha, tem a pergunta aqui do Fernando. Uma pergunta aqui ao Glaucio. Doutor, a PAI Brasil também foi alvo de investigação na lavagem de dinheiro das apostas eletrônicas. Existe aí uma tratativa da Polícia Civil com a PAI Brasil? Alguma similaridade nos modus operandi, ou esse caso da PAI Bauru é um caso isolado? As investigações que nós estamos fazendo não permitem concluir nesse sentido. É um caso isolado específico envolvendo o presidente da PAI, a secretária e os funcionários aqui. O que a gente percebeu das investigações, né, que se relaciona com outras APAIs, vamos dizer, é a questão de pagamento de salário por presidente, que a maioria das APAIs não tem a previsão em seus estatutos de pagar um salário por presidente. Inclusive é uma discussão que a gente obteve a informação da análise de dados extraídos dos celulares e computadores dos investigados. E esse trabalho seria um trabalho voluntário, né? Mas com a assunção do Roberto à presidência, ele cria para ele mesmo um salário inicial de R$18 mil. E aí no ano seguinte passa para 20, 24 e estava em torno de R$30 mil o salário do presidente da PAI de Bauru, que era uma briga das associações aí, pelo que a gente percebeu, justamente porque ele cria um precedente, né? Que talvez as outras APAIs não possam ter essa questão. Sim, uhum. E essa é uma questão que até foi apontada para a presidência da PAI, quando a vice assume a Maria Amélia e a gente conversa. É mais ou menos aquela questão do prédio, que o síndico é um morador e faz uma administração ali que não é profissional, a troco do valor do condomínio. Então você fazer um trabalho voluntário com um orçamento de 20 milhões é algo que precisa ser repensado realmente. Tratar como terceiro setor efetivo, né? Porque uma coisa é você ser voluntário, outra coisa é uma gestão de um montante desse. Há informações, a gente vai apurar melhor, de que a própria prefeitura aumentou o repasse para lá. Era na ordem de 1 milhão, parece que agora está na casa de 6 milhões. Isso colaborou para que esse volume se acentuasse tanto em termos de corrupção aí? É uma informação que nos chamou a atenção, né, Cafeu? Porque antes da assunção do Roberto, a prefeitura disponibilizava em torno de R$1 milhão ano, com os contratos aí, os termos de fornecimento de verba para a PAI. E em 2023, quando o Roberto assume, né, na sua gestão aí, esse montante passa para mais de 6 milhões aí. E assim, chama atenção, mas a gente precisa aprofundar. Já fizemos inclusive contato com o pessoal do Tribunal de Contas do Estado, que vai poder nos auxiliar com essa demanda, no sentido de verificar justamente essa verba sai do cofre público, vai para a PAI e para onde é destinada. Então é isso. Porque essa majoração. Exatamente. De 1 para 6. De 1 para 6, exatamente. É nessa questão que a gente. Em relação ao
valor não público, né? Porque a informação que a gente tem é que 70% da receita aproximadamente viriam dos convênios e 30% dos não convênios. Nesse caso, à medida que pega um ponto que é do convênio, que é o recurso público, é possível na sua investigação também buscar elementos desse outro, porque é aí que é onde tem mais dificuldade, eu imagino, né? Que você faz um evento lá o dia inteiro, entra dinheiro vivo, né? Se você não contabilizar isso, não vai aparecer em lugar nenhum, né? O rastreamento é mais complicado, mas acaba pegando aí conexão com isso também? A gente consegue visualizar alguns indícios, né, do desvio de dinheiro. Por exemplo, no dia que nós cumprimos a busca na APAI, na sala do então presidente, o Roberto, nós encontramos 2 maquininhas de cartão. Uma era, como eu já disse, do teste do pezinho, e outras 2 que a APAI sequer conhecia, mas estavam registradas para a APAI. Então, se a pessoa fosse fazer uma doação, é com cartão, passa nessa maquininha, então sai o recibo da APAI. Mas o controle era exclusivo do Roberto. Inclusive, quando eu peço o extrato bancário para a APAI, que estava colaborando a partir, né, da prisão do Roberto, eles dizem que não tem acesso a essa conta e que ela só era acessada pelo Roberto, inclusive com reconhecimento facial. Então, o jurídico da APAI precisou ingressar com uma ação na justiça para poder ter acesso à própria conta, vez que era acesso exclusivo do então presidente. E aí a gente observa movimentações de valores que entram e saem direto para a conta dele, da Cláudia e dos demais integrantes aí dessa organização criminosa, que a gente já pode definir assim. Agora, doutor Glaucio, eu fico me perguntando se em algum momento a entidade não teve problema com o capital de giro devido ao tamanho da movimentação, né? Porque a gente, quando olha uma entidade, inclusive sempre tem aquelas promoções da loteria, de premiação, e a gente fala, eu estou buscando dinheiro para pagar o 13º e tal. Em algum momento foi observado isso? Face às dificuldades de outras instituições. Exatamente, né? Tem lá empréstimos bancários para cobrir eventualmente isso, porque o volume é tão expressivo que eu imagino que em algum momento ia ter problema de fazer a folha de salário, ter problema de pagar fornecedor. Tem, dentro do trabalho que vocês fizeram, algum levantamento de empréstimos bancários para compensar essas saídas? Especificamente não, mas durante as investigações nós obtivemos, né, inclusive durante a busca nós achamos um carnê na gaveta do Roberto, um pagamento em torno de R$4.000 para a presidente anterior, que era a Gisele. E questionada a respeito, ela foi até a delegacia e falou, não, isso aqui foi um empréstimo de R$100.000 que eu fiz em nome próprio para pagar o 13º dos funcionários na época que eu era presidente. E pagando R$4.000 por mês. E aí esse dinheiro, segundo ela fez o empréstimo e entrou na conta da APAI, pagou o 13º. Em que período foi isso? Foi final de 2019, se eu não me engano. Foi quando ela assumiu a gestão com a morte da dona Olga, e ela ficou lá como presidente por pouco tempo também, porque segundo ela teve que outorgar uma procuração para o Roberto, para que ele fizesse a gestão da APAI, mesmo não sendo o presidente. Então ela diz, né, durante a oitiva dela, que ela era muito pressionada, tanto pela Cláudia quanto pelo Roberto, para tomar determinadas decisões ou assinar documentos conforme o interesse deles. E essa questão do empréstimo não foi justificada também. Por que ela fez um empréstimo para a APAI? Não foi feito, né, ao invés de fazer no nome pessoal dela, fazer em nome da própria APAI, né? Que certamente teria crédito na praça. E assim, a gente observou que havia alguns empréstimos sim feitos pela APAI, né, diretamente nos bancos, que entravam no caixa, né, de pagamento mensal lá da entidade. Mas o que chamou a atenção é que num determinado momento eles articulam para que essa dívida que teria sido contraída a pretexto de pagar o 13º fosse quitada. Então há uma saída de um pouco mais de R$50.000 da conta da APAI para a conta da Gisele, para que ela, entre aspas, quitasse o empréstimo feito para pagar o 13º. Quando eu peço informação para a APAI, ela fala, olha, realmente esse dinheiro veio da conta da Gisele, o 100 mil entrou na conta da APAI. Mas não há
uma informação específica se foi utilizado realmente para pagar o 13º, ou se ela faz um empréstimo, distribui esses valores para os integrantes da organização criminosa, depois a PAI continua pagando. A Gisele não está envolvida no esquema. Está envolvida. Está envolvida. Ela recebeu um salário de R$4.000 sem ter previsão legal também. Tem depósito da conta da PAI para a conta dela. Enfim, aí tem essas situações aí. Esse empréstimo, por exemplo, ela pega os 50 mil que ela recebe para quitar a dívida dela e ela repassa para o Roberto. A Cláudia fala, olha, o Roberto vai precisar desse dinheiro, então você repassa para ele aí, depois a gente continua te pagando mensalmente. Tem coisa aí, então né? É o carnezinho que nós aprendemos que ela recebia esses valores mensalmente, né? A título de indenização pelo empréstimo. E durante as investigações o negócio vai além, porque a Cláudia, nos áudios que a gente identificou, né, as conversas, ela justifica para a Gisele que o Roberto precisaria desse dinheiro para reformar a casa dele, pagar uma reforma. Mas para o Roberto, ela fala o seguinte, olha, esses 50 mil aqui, vamos fazer assim, ó, eu fico com 10 mil, te passo os 40, que é aquele calote que você recebeu do meu ex-namorado, da agiotagem, que ele empresta 40 pau, o agiota não paga, ele entra com ação na justiça, inclusive ganhou, a gente pesquisou lá, o juiz deu ganho de causa para ele porque a outra parte não se manifestou, mas ele recebe esse dinheiro a título de indenização pelo prejuízo que teria experimentado por intermédio da Cláudia num contrato de mútuo. Então são muitas situações envolvendo essas pessoas, né, que vão além do desvio do recurso da PAI. Bom, você já falou já dos próximos passos, agora é seguir, né? Mas só para ficar bem pontuado, né? Certamente vai pedir a prorrogação dessas prisões, né? E as investigações então continuam, nós teremos aí mais fatos a serem divulgados com o futuro, é isso? Acredito que sim, vai haver necessidade certamente da prorrogação, o tempo é bastante curto e pega o final de semana também, né? A necessidade de ouvirmos todos os envolvidos e a gente pretende agendar aí para os próximos dias os interrogatórios e oitivas. A prisão temporária pode ser prorrogada. Mais 5 dias, mais como 5 ele dias. Há pouco, né? E qual é o desafio então para que ela se torne prisão preventiva? Durante esse período agora, a gente precisa reunir indícios de autoria e prova da materialidade do crime para que a gente possa finalizar as investigações. Mas a prisão preventiva, ela tem alguns requisitos legais, né? Então a gente vai analisar se houver, se enquadrar dentro dos requisitos, a gente vai fazer a representação ao Poder Judiciário, sim, para que essas pessoas permaneçam presas. Dr. Glaucio Stocco, muito obrigado pela entrevista esclarecedora, todo mundo elogiando aqui a forma bem tranquila de trazer, e obviamente que a gente tem que deixar claro, eu acho que o senhor reforça, corrobora com isso, a PAI, em termos de futuro, tem que continuar prestando serviço, tem que ser protegida, um novo modelo de governança, rever o seu compliance, fazer auditorias preventivas, né? Para que ela continue aí. E essas pessoas, infelizmente, que usaram de maneira inadequada a instituição que sejam penalizadas para ser exemplo de que não é possível aceitar esse tipo de ingerência numa entidade tão importante, recebendo inclusive recursos públicos. Com certeza, Café. E aí eu vou aproveitar para fazer o jabá da minha instituição, né? A Polícia Civil. A gente tem que agradecer. Não é jabá, não. E um reconhecimento pela rapidez e pela riqueza de detalhes. Pois é, a gente tem que agradecer a confiança aí da diretoria, Dr. Ricardo Martins, que é o nosso diretor, que tem nos auxiliado imensamente aí com esse projeto novo, que é o Secode, é um setor especializado em combate à corrupção, foi criado dentro da DEIC, que também é uma novidade, né? É um projeto aí de 2020, foi instalado aqui em Bauru justamente com o objetivo de combater organizações criminosas, e criou-se esse setor que é uma novidade realmente para a Polícia Civil. O combate ao crime de colarinho branco nunca foi muito explorado. Então a gente sempre ouvia falar de lavagem de dinheiro e Operação Lava Jato, mas só no âmbito federal. E eu penso que cabe uma lava-jato em cada município. Vai fazendo bagunça aí, fazendo bagunça, tem a Secode então, agora. A ideia é essa, a gente, né, contando com a colaboração da administração, o Dr. Ricardo Dias, que é o nosso divisionário na DEIC, o Dr. Marcelo Góes está chegando agora lá,
apoio do Dr. Clécio, todos os colegas delegados de polícia lá e a equipe. Sem equipe a gente não faz nada, né? Então, um agradecimento especial à equipe do Secode, principalmente, que tem a paciência de analisar dados, né? Principalmente dados de celular. Só a conversa da Cláudia com a filha dela tinha 52 mil conversas de WhatsApp. E é de onde a gente consegue extrair as informações que vai direcionar a nossa investigação. Então, agradecer imensamente a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho e esclarecer que realmente, né, infelizmente, uma tragédia aqui em Bauru, mas o poder econômico, né, a ganância do ser humano envolvendo uma instituição tão importante que faz mais de 4 mil atendimentos dia, Cafeu, para pessoas que são tão necessitadas, né? E coincidentemente, um detalhe aí, né, dia 3 de dezembro é o dia que comemora o dia do delegado de polícia, né? E foi o dia da deflagração da operação e também é o dia da pessoa com deficiência. Coincidentemente, foi deflagrada a operação que busca, de certa forma, né, trazer um alento aí para a sociedade, e o serviço da Polícia Civil é nesse sentido, né, de investigar crimes, apurar autoria, materialidade, mas servir de repressão geral também para que outros não façam, né? E eu gostaria de deixar também à disposição aí da população para que procurem o setor, façam denúncia. Às vezes a pessoa tem conhecimento, né? E a gente não dá muita importância nisso, né, Bizarro? Olha, o cara me procurou aqui, ver se eu não consigo vender uma nota para uma associação, para ajeitar um caixa e tal. Então, são situações... Procura a polícia. Exatamente. Né? Procura. A gente tem um setor agora que vai fazer o combate da corrupção, principalmente em órgãos públicos. Você tem informação, a pessoa fala, viu, tô precisando de uma vaga lá na PAI, meu filho faz 2 anos que não consegue um atendimento, e eu ouvi falar que tem alguns privilégios. Procura a gente, traz a informação, porque, como foi dito, né, Café, no meio da nosso bate-papo aqui, se não houvesse essa tragédia, talvez a gente não tivesse conhecimento, né? E tem muita gente sabendo de questões erradas aí e às vezes não comunica a polícia. Então quero deixar à disposição aí a Polícia Civil de Bauru por meio do Secode, para que a gente possa receber informações, trabalhar e pôr na cadeia esse bando de corruptos que a gente tem solto por aí, né? Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua presença, sua disposição e disponibilidade de estar conosco aqui. Conversamos com o doutor Glaucio Stocco, delegado titular do setor especializado de combate aos crimes de corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro da Polícia Civil de Bauru. Um abraço, bom dia. Obrigado.